Projeto de instalações elétricas, aula 21. Então, a gente já falou um pouquinho sobre os métodos da queda de tensão, para determinar aí a bitola, determinar os nossos condutores. Então, o valor da tensão padrão não é o mesmo ao longo da instalação elétrica, devido à queda de tensão ocorrida nos elementos dos circuitos, como, por exemplo, interruptores, condutores e conexões. Então, imagine uma instalação elétrica. A corrente vai ter que passar por todos esses pontos, Eu tenho ponto de contato, emendas, interruptores, enfim. A própria fiação tem uma resistência, Então, por efeito Joule, essa resistência eu tenho dissipação aí de energia e por consequência eu tenho quedas de tensão, sobre toda a instalação. Então, o que diz aí a NBR 5410 em relação a essa queda de tensão natural que a gente tem no circuito? Então, em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos seguintes valores, dados em relação ao valor da tensão nominal da instalação. A. 7% calculados a partir dos terminais secundários do transformador de média tensão, baixa tensão, no caso de transformador de propriedade da unidade consumidora. B. 7% calculado a partir dos terminais secundários do transformador de média tensão para baixa tensão, da empresa distribuidora de eletricidade quando o ponto de entrega for aí localizado. Letra C, 5% calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento de tensão secundária de distribuição. 7% calculado a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo gerador próprio. E um outro item, em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Então isso aqui, representado por uma figura, basicamente é isso, Então, se eu tiver uma entrega aqui com subestação transformador própria da unidade consumidora, ela pode então ter desse ponto até o ponto terminal 7% de queda. Imagine aí, então, se vamos fazer um cálculo rápido, se fosse 100 volts aqui no ponto de entrega do transformador, lá no meu circuito terminal, no máximo, no mínimo teria que ter 93 volts, só fazer um cálculo rápido. Então, daqui até aqui, 7%, e nos circuitos de distribuição. Já no caso que se a entrega for feita pela própria concessionária, no caso aqui de Santa Catarina Celesc, por exemplo, do quadro geral de distribuição até o circuito terminal, lá nas minhas tomadas, na minha iluminação, enfim, eu tenho que ter uma queda no máximo, eu posso ter uma queda máxima aí de 4%, da tensão nominal entregue aqui nesse ponto. Outros usos também, 4%. Então, basicamente, o critério do método da queda de tensão é a gente determinar a bitola dos meus condutores para que seja respeitado no máximo essa queda de tensão. Então, obviamente, se eu tenho fios mais delgados, mais finos, a resistência, teoricamente, é maior, porque a resistência, basicamente, é a resistividade pelo comprimento dividido pela área do meu condutor. Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência e, por consequência, eu diminuo aí a queda de tensão. Então, eu tenho que respeitar essa porcentagem. Então, para o cálculo da queda de tensão, utiliza-se a corrente nominal de projeto do circuito para se encontrar a queda de tensão unitária. Então, a queda de tensão unitária, ΔV, é igual à porcentagem permitida, vezes a tensão de alimentação nominal, vezes a corrente de projeto, vezes o comprimento em quilômetro. Então, como que a gente faz para calcular o método da queda de tensão? Seguindo esse roteiro. Então, primeiro determina-se o tipo de isolação do condutor, depois o método de instalação, como a gente já discutiu no método da ampacidade, material do condutor, do eletroduto, se ele for magnético ou não, tipo de circuito, se é monofásico ou trifásico, qual que é a tensão entregue, qual é a corrente de projeto. Normalmente a gente já calculou essa corrente de projeto no método da ampacidade, basicamente a gente parte da fórmula da potência. Dependendo aí do circuito, nós vamos precisar do fator de potência, o comprimento do circuito em quilômetros, a queda de tensão admissível, o cálculo da queda de tensão unitária. Então, uma vez com todos esses dados, aqui a gente consegue calcular a queda de tensão unitária e a gente escolhe o condutor aí de acordo com as tabelas de fabricantes. Há uma nota importante que para a determinação do valor final de condutor deve ser considerados outros critérios e elegeram de maior seção. Então, por exemplo, se nós calcularmos lá pelo método da ampacidade e encontrarmos um condutor de 4 mm², por exemplo,
e fizermos pelo da queda de tensão e encontrarmos um de 2,5, obviamente a gente vai ter que atender primeiramente aí o cálculo da ampacidade, pois apresentou uma bitola maior. Então, qualquer que seja, seção mínima, ampacidade, queda de tensão, aquele que der a maior bitola necessária é a bitola que vai ser adotada. Então aqui tem um exemplo, uma tabela de fornecedor, dependendo aí do tipo do condutor, de qual material ele é feito, enfim. A gente escolhe aí o valor de queda de tensão igual ou imediatamente inferior à calculada. Então aqui nesse valor é que a gente vai encontrar, dessa fórmula a gente vai encontrar o valor da queda de tensão unitária. Desse valor aqui a gente procura nessa tabela. Então dependendo do tipo, se for monofásico ou trifásico, dependendo dos fatores de potência, obviamente não vou ter tabelado para todos os fatores de potência, a gente vai pegar para o mais próximo possível. Qual tipo de eletroduto, se é um eletroduto magnético, material magnético, se for um material não magnético, enfim, a gente vai encontrar dependendo aí das características da nossa instalação. Então, por exemplo, dimensionar os condutores para um forno monofásico com potência de 5.400 watts. Entregue em 220 volts, isolação de PVC, eletroduto de PVC, embutido em alvenaria, temperatura ambiente de 30 graus Celsius, comprimento aí do circuito de 15 metros. Considere carga puramente resistiva, ou seja, um fator de potência aí, praticamente, ou um fator de potência unitário. Então aqui o material do nosso condutor é PVC, o método de instalação aí é o tipo método 7, método de referência B1, é não magnético, porque é um eletroduto PVC, sistema monofásico, que está escrito aqui no nosso, quer dizer, está escrito aqui, monofásico, entrega em 220. Então a gente já consegue achar a nossa corrente de projeto aqui, potência igual a tensão vezes a corrente vezes o fator de potência. A potência são 5.400 dividido pela tensão 220, fator de potência 1, então vai dar uma corrente de projeto aí de 24,5 amperes. Fator de potência considerado unitário, E aqui a gente transforma o comprimento para quilômetro, então temos 15 metros dividido por 1.000, vai dar em 0,015 quilômetros. E a queda de tensão admissível naquele caso aqui, é um circuito terminal, nós podemos ter no máximo aí 4% de queda de tensão. Então, calcular a queda de tensão unitária, ΔV, igual a queda de tensão permissível vezes a tensão dividido pela corrente de projeto vezes o comprimento de quilômetro. Então, é 4%, ou 0,04, vezes 220, dividido por 24,5 amperes, vezes o comprimento, 0,015 km. Então, ΔV unitário, a queda de tensão, é 23,9 volts por ampere quilômetro. Então, esse aqui é o valor que a gente vai procurar na tabela. Esse aqui é uma forma para a gente encontrar. Existem outras formas de cálculo, sim, que a gente poderia utilizar, por exemplo, a resistividade do condutor, a impedância do condutor, enfim. Mas vamos adotar essa forma de cálculo. Então, a gente vai procurar determinar o condutor baseado nessa queda de tensão unitária. Então, esse aqui é uma tabela de um fabricante. Então, a gente já calculou a queda de tensão, deu 23,9 volts ampere por quilômetro. A gente vai procurar na tabela aquele que mais se encaixa. Então, ele é um material não magnético, nosso eletroduto, um circuito monofásico, e aqui nós temos duas colunas de fator de potência. Então, 0,95 é mais próximo aí do resistivo, vamos escolher esse cara aqui. Então, a gente tem que escolher o valor igual ou o menor imediato após ele. Então, 27,6 já é maior, então não serve. 16,9 é o imediato aí, menor que ele. Então, para um valor de queda de tensão aí unitária 16,9, a gente tem que usar aí uma bitola de 2,5 milímetros quadrados. Então, tá aí o critério da método da tensão. Então, espero que tenha sido objetivo e claro, e até a próxima aula.